superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste domingo nós vamos celebrar a festa da Transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje para nós é uma palavra de consolo. Nós vemos que antes de Jesus abraçar a morte, a paixão, Jesus leva alguns dos seus discípulos e diante deles Jesus se transfigura. Nós vemos num primeiro momento a delicadeza de Jesus em fortalecer os seus discípulos na fé, para que ao passarem pelo sofrimento, pela agonia da morte, da perda, eles tenham a esperança e a força dada na transfiguração. E no segundo momento nós temos a voz de Deus que fala, não para Jesus, mas para os discípulos: confiem em Jesus, Ele é o meu Filho amado. Dessa forma, meus irmãos, nós somos convidados hoje a, nas dificuldades que surgirem, nos contratempos que vão surgir, nas perseguições que Jesus disse que viriam quando nós seguíssemos os seus passos, em tudo isso somos convidados a perseverar, a permanecer firme, a não esmorecer, certos que nós temos Jesus, nós temos o Pai que nos convida à confiança, e nós temos o Espírito Santo que fala, que guia em nosso coração, em nossa alma, em nossa consciência. Dessa forma, irmãos, que nós saibamos subir com Jesus ao Monte Tabor e ali ouvir tudo que Deus nos fala, todo o amor, todo o consolo, toda a iluminação que Ele nos dá, mas que também nós saibamos descer, para juntos carregarmos a cruz de cada dia, para juntos enfrentarmos as dificuldades, as perseguições por amor a Deus. Que hoje, iluminados pela festa da Transfiguração, nós tenhamos a transfiguração de Jesus diante dos olhos, para que diante da escuridão, diante das trevas, nós não esmoreçamos, mas permaneçamos firmes. Ó Jesus, pedimos neste dia que o Senhor nos leve ao Monte Tabor e diante de nós o Senhor se transfigure. Não para que nós acreditemos na transfiguração, mas para que a transfiguração abra os nossos olhos
para compreendermos o mistério da eternidade, o mistério que envolve o teu ser. E assim compreendendo, que nós tenhamos força, fortaleza, ânimo, esperança, fé, para não esmorecermos diante das dificuldades da vida, mas que sejamos firmes e inabaláveis para crer em Tua Palavra e continuar o caminho que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos oferece. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.